Temos aqui a terceira hora do Jornal da Manhã com a movimentação ao vivo da nossa reportagem, porque tivemos mais um episódio que gerou protestos no Rio de Janeiro contra a ação de policiais. E por ordem direta do governador do Rio, Cláudio Castro, o ex-comandante do BOPE, Aristeu de Góes, foi afastado do cargo após a operação que resultou exatamente nessa morte do jovem Eros Guimarães. Nós vamos até o Rio de Janeiro, o Rodrigo Viga está aqui com a gente, já tem todos os detalhes a respeito desse caso que mais uma vez chama a atenção. Pois não, Viga, bom dia e bem-vindo. Tudo bem, Leonardo? Bom dia para você, bom dia para a Soraya, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Começamos a semana com chuva, temperatura baixa, padrão carioca, 18 graus e muita tristeza na cidade maravilhosa. Por quê? Por conta de uma ação trágica, fatal, inexplicável e injustificável de forças especiais da Polícia do Rio de Janeiro. Estamos falando do BOPE, uma tropa de elite da PM Fluminense e também do Comando de Operações Especiais, o COI. Isso aconteceu durante uma incursão na comunidade Santo Amaro, no bairro do Catete, zona sul do Rio de Janeiro, no final de semana. Ali havia uma confraternização de moradores dessa comunidade, estavam participando de uma quadrilha, de uma festa junina, quando de repente tiros e disparos. Nós temos aí o som desses tiros impressionante, foram rajadas e mais rajadas de tiros, viu, meu caro Nonato? Em direção àqueles que estavam ali se confraternizando, estavam se divertindo nessa quadrilha de São João. Pânico, medo e correria. Ao todo, 6 pessoas acabaram sendo baleadas, sendo alvejadas nessa ação do COI e também do BOPE. Só que uma delas, um trabalhador, vamos chamar assim de um menino, né? Eros Guimarães, de 24 anos de idade, foi atingido, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Era office boy, trabalhador, deixou uma criança, um filho de apenas 2 anos de idade. Protestos, manifestações, inconformismo nas ruas, avenidas e também nas redes sociais. A primeira iniciativa tomada pelo governo do estado do Rio de Janeiro foi afastar os 12 agentes supostamente, envolvidos nessa ação criminosa dentro da comunidade Santa Amaro, no Catete, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. As armas foram recolhidas, mas a decisão mais recente, como a gente dizia agora há pouco, foi o afastamento, a exoneração do comandante do BOPE, Aristeu Lopes, e também do comandante do COI, que é a outra tropa especial da Polícia do Rio de Janeiro, André Luiz Batista. Ministério Público, Corregedoria, outros órgãos estão investigando essa verdadeira tragédia. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se manifestou também, se solidarizando com a família, que está inconsolável, afinal de contas, ceifaram a vida de um jovem de 24 anos de idade. E é preciso explicar, viu, Nonato, por que atiraram de forma injustificável, a esmo, em direção a frequentadores de uma quadrilha de São João sem qualquer razão ou sem qualquer motivo. Isso ainda é uma questão cinzenta sobre esse caso que as autoridades precisam trazer à tona os devidos esclarecimentos. Nonato, tivemos, depois do sepultamento do Eros Guimarães, de 24 anos de idade, também protestos e manifestações em torno do cemitério de São João Batista, nos arredores da comunidade de Santo Amaro, e todos por aqui estão muito sensibilizados, muito tristes, ainda mais quando uma tragédia como essa envolve uma pessoa de bem e ainda foi protagonizada por tropas de elite da Polícia do Rio de Janeiro. A pergunta que as pessoas fazem por aqui é a seguinte: será que estão preparados? Vamos ouvir o que disse a mãe da vítima do menino Eros Guimarães, de 24 anos de idade. O meu filho morreu com o telefone aberto no pagamento de Pix, que foi o que ele estava fazendo, pagando lanche para trazer pra gente. O meu filho foi alvejado na barriga, botou a mão e caiu em frente à padaria no campo. O policial arrastou o meu filho, gente. Meu filho tava com a lateral do rosto machucada. O meu filho tava com o nariz machucado. E a polícia, que devia proteger, que era pra estar lá em cima fazendo operação normal, pra nos proteger, tirou a vida do meu filho. Só isso que eles fizeram e ainda não deixaram a gente socorrer. Eu só peço justiça pelo meu filho, gente. Só isso que eu peço.
Então, o relato, o depoimento emocionado da mãe do jovem Eros Guimarães, que era office boy, trabalhava em uma imobiliária aqui do Rio de Janeiro, teve a vida ceifada por uma ação fatal, trágica e equivocada das forças de segurança do Rio de Janeiro. Meu caro Nonato, eu vou repetir, vou frisar aqui. Casos como esse têm que ser muito bem elucidados, muito bem esclarecidos, porque senão eles ficam esquecidos ao longo da história. E as famílias, os parentes, os amigos ficam sofrendo também ao longo de todas as suas vidas. Então, essas justificativas, essas explicações têm que ser muito bem dadas. E a preocupação que fica no ar é a seguinte: se as tropas de elite das forças de segurança do Rio de Janeiro cometem crimes como esse, cometem equívocos como esse, cometem deslizes como esse, imagina o que acontece no dia a dia, longe dos nossos olhos ou da cobertura da imprensa, meu caro Nonato. Pois é, Viga, acho que esse é o ponto mesmo. Muito obrigado, Rodrigo Viga, com informações no Rio de Janeiro. E eu vou passar a palavra para os nossos comentaristas aqui, a Deise Ciocari, também o Cristiano Vilela, um depoimento fortíssimo da mãe desse rapaz, né, desesperada. E Vilela, é claro que a polícia tem que fazer o seu papel, que é tentar deter quadrilhas e bandidos e etc. Mas não precisa ser muito gênio para você imaginar que uma festa como essa, popular, festa junina, em que você tem uma aglomeração enorme de pessoas, a chance de dar errado quando você distribui tiros a esmos, que é algo que ainda vai ser bem investigado certamente, pode dar errado, né? Porque você acaba acertando, como foi o caso aí, me parece, de um rapaz inocente. Exatamente, Nonato. Por mais que a gente tenha a necessidade de ter uma estrutura policial bem aparelhada, fazendo um policiamento ostensivo, entrando muitas vezes em comunidades hostis e tendo que ter ali alguma troca de tiros, situações que justifiquem o uso de armamento, é importante separar o joio do trigo e ter claro que a boa técnica policial determina que em outros contextos não se é aconselhável esse tipo de prática. E é nesse momento que a gente tem que separar os bons policiais, que são a maioria das boas pessoas que trabalham, que arriscam suas vidas no dia a dia, daqueles profissionais que eventualmente praticam desvios e praticam atos que são injustificáveis e têm que ser punidos com rigor, especialmente por se tratar de servidores públicos, de pessoas que representam o Estado, especialmente dentro de um setor muito sensível, que é a área de segurança pública. Então é fundamental que haja feito algum tipo de punição muito grave e que possa se construir instrumentos que venham a atenuar esse tipo de situação. Que situações como essa que a gente vê, e que não é a primeira, e que infelizmente não será a última, de abusos policiais que acabam vitimando pessoas inocentes, de que isso diminua fortemente, de que isso deixe de acontecer. Porque, infelizmente, a medida inadequada tomada por um grupo pequeno de policiais acaba maculando uma importante instituição que tem um papel fundamental nessa crise de segurança pública que o país vive atualmente. E a própria sensação, né, Deise, de segurança das pessoas com a corporação como um todo. Então, casos como esse evidenciam o tamanho do desafio, né, da dificuldade de conseguir equilibrar o combate ao crime e a preservação de vidas e a segurança da população. Olha, Soraya, a gente tem um problema muito complexo aqui, que é a questão da segurança pública, tá? O Eros era um trabalhador, não tinha antecedentes criminais, estava comemorando com a família e o nome dele não pode nem ser apagado e muito menos instrumentalizado, tá? Já começa por aí. Mas a gente também não pode fechar os olhos para uma negligência que existe com as polícias. Eu vou trazer um dado aqui que ele é muito preocupante. A Polícia do Rio de Janeiro, no ano passado, ela foi responsável por 1.300 mortes diretas ou indiretas em intervenções policiais. Mas a gente tem que entender que esses mesmos policiais, como o Vilela falou, existem os bons e os maus. A maioria dos policiais são bons. Muitas vezes esses policiais, eles atendem de operação a tráfico de drogas a locais onde o Estado está completamente ausente. O Estado também virou as costas para esses policiais. Quantas vezes a gente já mostrou aqui na Jovem Pan casos em que a gente alertou para a necessidade do Estado trabalhar com a saúde mental dos policiais para dar mais aparato, dar aparato tanto material quanto psicológico. Então isso é extremamente necessário. A gente não pode tratar a segurança pública no Brasil como se ela fosse simplesmente uma questão muito pontual. Ela é um todo complexo que não é
tratado desse jeito. Reitero aqui, o nome do Eros não deve ser esquecido, foi uma tragédia, mas ele não pode ser de forma alguma instrumentalizado. O Estado tem que entrar agora com apoio a essa família e rever a forma como ele trata as forças policiais, que são completamente abandonadas, que não têm um aparato nem estrutura e muitas vezes entram em lugares onde nem o Estado entra. Então é um problema muito maior que o Brasil negligencia e só vem com soluções pontuais. Pois é, e Vilela, quando a gente ouve também comentários do tipo, mas quando é o bandido matando, as pessoas não repercutem tanto. É óbvio, porque o bandido já é bandido. A polícia está ali, como disse a mãe do jovem, para proteger a pessoa que não tem nada a ver com bandidagem ou coisas do gênero. E aí que entra também, né, Vilela, talvez o que a Deise está dizendo, a questão do auxílio ao policial, psicológico, etc., e a investigação também. Até para a gente evitar que se ocorra confronto, que você possa alcançar o bandido sem a necessidade de muito tiroteio, né, Vilela? Exatamente, Nonato. É importante que a gente não coloque a cabeça no fundo do buraco para não ver situações onde há um erro por parte do Estado. E esse episódio fica evidenciado o erro cometido pelo Estado através da sua força policial, que praticou um homicídio à medida que vitimou uma pessoa inocente. Por outro lado, é importante a gente destacar que quando se trata dessa grave crise de segurança pública que a gente vive, é importante valorizar o trabalho das polícias. O trabalho das polícias ele é fundamental e muitas vezes se cria uma narrativa que acaba endeusando os bandidos e acaba fazendo com que os policiais sejam considerados os malvados nas situações. Não, a maioria da polícia, a esmagadora maioria da polícia é de gente séria, de gente do bem, gente que trabalha, gente que procura ter cuidado na hora de promover as suas ações, mesmo enfrentando uma rotina de grande estresse e grande perigo. No entanto, é importante que a gente tenha claro que quando se comete erros, esses erros têm que ser apontados, têm que ser coibidos e o Estado tem que procurar encontrar formas de fazer com que esses erros diminuam cada vez mais, no sentido de que todos nós tenhamos mais segurança, que infelizmente isso hoje em dia é artigo raro no mercado, viu, Nonato? E aí, Deise, nesse sentido que o Vilela traz, né, esses afastamentos sinalizam essa real responsabilização? É um ponto, eu não vou dizer nem que é um início da responsabilização, Soraya, porque assim, o Eros não deveria ter morrido. A polícia não deveria ter entrado atirando. Agora, os policiais, eles não podem ser tratados como vilões solitários num drama onde tem muito mais atores. De novo, o Estado tem que entrar nessa história com força. Não pode tratar a morte como se fosse algo natural, como se fosse um dano colateral para tentar se manter a ordem. É isso que o Estado faz. Não, morreu porque o policial está aqui tentando manter a ordem. Não, o Estado tem que começar a reumanizar o agente policial e a vítima. O que a gente faz aqui hoje não é uma política pública de segurança. O que a gente faz é controle social. E aí, dentro desse controle social, o Estado brasileiro admite que tem danos colaterais. E o dano colateral pode ser a morte de um civil. Não é assim. Afastaram os agentes, ok, mas e agora? O que vão fazer? O que vão fazer com esses agentes? O que vão fazer com os outros agentes que saem todos os dias nas ruas, que enfrentam perigo, que enfrentam o tráfico com armas 10 vezes melhores do que a dos policiais? O que vão fazer com a família do Eros? Vão dar o suporte psicológico? Vão dar o apoio para essas pessoas? Então, assim, é um início, mas o Estado brasileiro ainda precisa rever tudo, absolutamente tudo. Está tudo errado nessa história de segurança pública brasileira.